André e o Wallace, eles trouxeram um ponto que eu queria reforçar, e aí eu queria entrar numa discussão que o André até comentou sobre o Guedes. Eu costumo comentar que o Guedes ele é um animador de bolsa de valores ou ele é um animador de manutenção de preço de ativos financeiros. Eu queria, acho que, eu vou meio ser professoral aqui, desculpa, mas tentar explicar o mecanismo, pelo menos do que eu vejo, que está em curso, que é da manutenção do preço dos ativos financeiros. A financiarização. Porque não é tão trivial a gente entender essa história. Eu vou tentar meio que ser didático para entender que acho que isso está conectado com a ideia do teto dos gastos, da manutenção. Isso unifica os bancos. Teve uma matéria que saiu que acho que tem que dar o destaque que não foi dado, tá? Que é o Itaú, numa matéria de Paulo, dando proposição de política econômica para a manutenção do teto dos gastos. Se você olhar historicamente, nenhum banco brasileiro fez isso diretamente, tá? No mesmo dia que saiu o editorial da Folha, né? Jair Bolsonaro, Jair Rousseff, que deu uma polêmica enorme, que ali era um ataque contra a questão econômica. O que unifica a Folha, o Guedes, o Armínio, o pensamento econômico, uma parte do pensamento econômico? Eu acho que tem uma discussão que é maior do que a de teoria econômica. Me parece que é uma defesa profunda do preço dos ativos financeiros, que é a principal fonte de riqueza do andar de cima. Por que eu estou ressaltando isso? Porque não dá para achar que esse pessoal é ingênuo, esse pessoal sabe o debate. Se você olhar o debate da teoria econômica lá fora hoje, tem todo um refrasear, um reconfigurar do que é a teoria neoclássica. Tem uma flexibilização. O The Economist está propondo uma certa flexibilização. Está pensando nessa lógica. E por que eu quero ressaltar esse ponto? Primeiro, né? Porque é importante entender o mecanismo, né, primário e secundário de oferta da dívida pública e o que são chamados fundos de investimento. Né? Os fundos de investimento, né, no caso brasileiro, que é o Fundo 155, regulado pela ANBIM e CVM, é o patrimônio líquido, o ativo desses fundos hoje no Brasil é 5,7 trilhões de reais. Tá? Esse 5,7 significa o quê? Por exemplo, a Globo, isso eu estou dando dado do balanço, tá? Tem lá no seu ativo imobiliário, no dado do balanço de 2019, 7,6 bilhões de reais. Esse ativo imobiliário está em que forma? A Globo pega um dinheiro, coloca, né, num fundo gerido por um banco, por uma corretora, e esse fundo vai comprar títulos da dívida no mercado secundário, ou ações, ou câmbio. Tá? Então, o mecanismo do jogo, a gente precisa entender, essa riqueza financeira. Essa riqueza financeira, e quem detém essa riqueza, aumenta a sua capacidade de influenciar nas políticas econômicas no Brasil e no mundo. E como é que funciona esse mecanismo? Porque acho que eu vou introduzir essa discussão aqui, que é o seguinte. Tá? Eduardo, só Por uma exemplo, observação. Essa renda, essa extração de renda rentística pela holding dos Marinho, que controla a Rede Globo, é cada vez mais importante. A gente faz isso porque acham bonito, não, é necessidade, porque a empresa operacional, que é a Rede Globo, cada vez mais gera menos lucro, quando gera lucro, porque muitas vezes ela está gerando um prejuízo na sua operação. E a gente está atento há muito tempo nessa questão daí, de que realmente os Marinho, eles são o exemplo do que aconteceu com a burguesia brasileira. Né? Então, lá no meu blog antigo, olha só, colocando Balanço Globo, você vai encontrar... será que tem muito disso? Deixa eu ver, atenção, não seja enganado, de modo... Poxa, achei que ia achar fácil a publicação. Daqui a pouco eu mostro, mas a gente investigou alguns balanços da holding dos Marinho, mostrando que 75% dos ganhos vem de especulação no mercado financeiro. Então, na verdade, a empresa operacional, hoje em dia a Rede Globo, é o lastro que eles usam para especular na ciranda financeira, Eduardo Costa Pinto. Eu trabalho muito com os balanços, né? Então, por exemplo, o último de 19, o lucro... Porque aqui tem outro ponto que é importante. As empresas, deixar isso claro, as empresas, elas, na média, no Brasil, elas muito mais pagam juros do que recebem juros. A exceção é a Globo, a exceção é o UOL. A maioria das empresas, porque tem que separar o que é a empresa e o dono da Globo, ou a empresa e a pessoa jurídica. Tá? Por que eu estou querendo ressaltar isso? O que é esse fundo? O que é essa riqueza financeira?
Uma boa parte da riqueza financeira são esses fundos de investimento. 5,7 trilhões de reais, o último dado da Ambima no último mês. Aí dentro tá os 7 bilhões da Globo num fundo desse. Aí tá o dinheiro pessoal do dono da Globo em outro fundo. Aí tá alguém de classe média que tirou o dinheiro da poupança e colocou num fundo de renda fixa. Tá aí dentro também. Tá? O Eduardo, seja, só uma observação. Isso daí é até uma visão limitada, né? Porque isso é o que a gente consegue ver. Agora, e o que a gente não consegue ver, claro, que foi caixa 2 remetido para fora e volta para o mercado financeiro brasileiro como investidor estrangeiro? Eu me refiro especificamente porque a Rede Globo, como a gente veio a saber quando nós vazamos em junho a lista do Banestado, remeteu em valores equivalentes, hoje em reais corrigidos pela taxa CDI, o equivalente a 33 bilhões de reais em valores atuais. Então, vai que esse dinheiro que foi lá fora, não sei qual era a origem disso, será caixa 2, será dinheiro legal, tributado, eles escolheram remeter de forma ilegal porque se distraíram, ou se tem origem criminosa, enfim, ainda está para ser estabelecido qual a origem desses valores. Sim. Olha só, mas eu encontrei o artigo ao qual fazia alusão, olha, foi publicado em 28 de julho de 2017, e o título é Bomba. Os marinhos colocaram a Globo na roleta do cassino. Eduardo Costa Pinto. Não, é porque esse dinheiro ele até volta para esse fundo. E por quê? Porque, na verdade, o que é que você faz? Quando você mandou e voltou, você tira toda a questão fiscal. Porque a questão toda é você não pagar os tributos fiscais, não pagar o Estado. Aquele que é supostamente o mais forte que me derruba, não. Você faz o instrumento, você manda o dinheiro volta e vai para esse fundo, porque quando volta a partir desse fundo, tá lá. Claro que tem o dinheiro que tá fora, mas e por que eu tô querendo ressaltar isso? Para explicar essa discussão do Guedes, o que é que isso tem a ver? Aí Eduardo, o que é que isso tem a ver com Guedes, o que é que isso tem a ver com o teto dos gastos? Por quê? Primeiro, você tem um ativo financeiro e você tem a renda desse ativo, tá? Então, o que acontece? Desses 5,7 trilhões, 70% é títulos da dívida pública, né? E que tem o seu preço no mercado secundário. Então, um banco, um indivíduo, esses fundos compram títulos entre si. E esse preço é determinado como? Aqui que está a pegadinha para a gente entender o mecanismo. Esse preço geralmente tem um efeito associado aos juros de longo prazo. Os juros de longo prazo, que são expectativas, vão influenciar o preço desses ativos que são comprados e vendidos no dia a dia. A Ambima faz um indicador de preço, pega os vários tipos de título, porque o título tem título de longo, 30 anos, 10 anos, faz uma composição e vê qual é o preço diário. E por que eu estou falando isso? Porque na hora que você diz o seguinte, olha, o fiscalismo, o governo vai gastar mais ou menos, isso mexe na expectativa das pessoas e desses gestores de fundos que vão comprar esse ativo. E se isso lá na frente, por exemplo, a curva de juros de longo prazo sobe, né? Esses gestores de fundo não vão querer comprar um ativo agora, porque isso vai desvalorizar o preço do ativo e eu vou esperar uma nova emissão. Então, na hora, aqui eu queria introduzir um outro ponto. A discussão do fiscalismo, para esse pessoal do dinheiro, tem pouco a ver com a ideia de crescimento econômico, geração de emprego e renda. Tem menos a ver com a discussão de teoria econômica, isso é proteção do preço dos ativos financeiros. Então, por exemplo, na hora que o Guedes fica animando, tá? E diz assim, vamos manter, não vamos furar o teto só um pouquinho, vamos fazer reforma administrativa que não vai afetar realmente, efetivamente, isso está mexendo com as expectativas dos agentes e atores que compram esses títulos, compram e vendem o tempo inteiro. E por que isso? Tá? Na hora que você tem uma expectativa aí de piora fiscal, quem está com um ativo na mão, tá? Ele perde valor, porque a taxa de juros de longo prazo subiu. Então, se eu tenho um montante enorme, pra você ter ideia, Ramos, o Itaú, isso é tudo dado de balanço, pessoal. O Itaú e o Bradesco, enquanto ativo imobiliário, dentro desses fundos, dos 5,7 bilhões, o Itaú e o Bradesco hoje, segundo o último balanço, tem 1 trilhão. Imagine o poder e a força de atuação desse processo. Só que aí você joga nas duas pontas. E por quê? Ah, tá. O meu ativo ficou mais... O meu ativo, minha riqueza, a gente está falando de 1 trilhão de riqueza. Se desvalorizou. Como é que eu vou pressionar o governo
Ah, eu vou agora, quando eu for comprar no mercado primário, quando o governo tem a dívida e vai rodar a dívida, como o André comentou, eu vou vender um título. Eu recebo o dinheiro, né? E esses bancos, essas pessoas vão receber esse papel que vai me remunerar e eu vou receber depois o valor no final. E eu vou exigir mais por esse valor. E quem teria que defender do lado de cá o Estado nessa negociação é o pessoal que depois vai para os bancos. É a chamada porta giratória. Ou você veio do banco, ou depois você vai ter como chefe o banco ou mais, ou você vira acionista. Então vira porta giratória, que seria onde você teria que ter o maior, vamos dizer assim, burocracia weberiana no sentido clássico, para defender os interesses, que é exatamente por quê? Eu não estou satanizando. O banco ele quer ganhar mais, o Estado quer tentar arrecadar mais, as pessoas mais pobres querem ganhar mais. É a questão dos interesses. Eu não vou entrar aqui na... A gente pode ter um outro debate, mas o que é que significa isso? Significa o seguinte, o banco quer comprar um título da dívida que renda cada vez mais. Quem que tem que defender isso? A burocracia, o Estado. O Ministério da Fazenda, o Banco Central que realiza esse processo. O problema é que você tem uma porta giratória de diretores e pessoas que ou, em algum momento, pensam, né, ir para os bancos e virarem sócios, né, ou vieram dos bancos. Isso é um problema, se você pensar assim, não precisa botar economia política, não precisa bota sabe o quê? Risco moral, bota teoria, não precisa entrar numa discussão, assim, mas por quê? Porque é nesse jogo que opera, e é porque aí eu queria ressaltar esse ponto. Por quê? Porque eu acho que a discussão, e esse pessoal sabe que, assim, tem alguns mais ingênuos, mas esses não estão na grande banca. A grande banca está olhando para o seguinte, como preservar os ativos financeiros. Isso significa Universo Online, que é o UOL, que é o proprietário da Folha, tá? A Globo, os economistas ortodoxos, os de mercado, que todos eles viraram donos de corretora e, como donos de corretora, ganham nos seus clientes em participação de compras de fundos de investimento, entrada ou saída. Tá? Então, cria uma convergência que eu acho que é importante e é central a discussão da teoria econômica, mas esse pessoal da grana, hoje, tenta preservar a qualquer custo o fiscalismo, e eu não acho que eles estão pensando, inclusive, em crescimento, não é essa discussão, é para preservar o seu ativo financeiro. Isso tem a ver com o quê? Um momento em que, para passar a bola, e um momento em que os riscos para frente são enormes, as empresas, o nível de endividamento cresce, as famílias estão endividadas, na hora que esse auxílio emergencial reduzir pela metade, já vai ter um baque enorme, né? O próprio dono, o presidente da Magazine Luiza defende o auxílio emergencial para 2021 de R$600. Ou seja, o que é que o pessoal faz? Não, isso vai dar uma M do caramba, eu vou me defender, vou para o curto prazo, defendo o meu ativo, por isso que a defesa do teto dos gastos vira essa coisa insana que você tem um editorial da Folha de São Paulo fazendo essa analogia do Jair Bolsonaro com a Dilma Rousseff e os economistas de mercado querendo defender, né, a manutenção disso, porque pode perder clientes e pode gerar um problema, e parte desses ativos, né, e riqueza que eles têm, estão nessa forma financeira. Então isso unifica esse pessoal numa direção, e acho que o campo da esquerda progressista não entender esse mecanismo e ficar na discussão moral apenas, a gente perde muito o jogo e não entende o que está por trás, subjacente aos dados econômicos e à discussão do teto dos gastos, e inclusive por isso que parte desse pessoal vai chamar os militares de ala desenvolvimentista, que é uma insanidade total, mas por nada. Por quê? Porque os militares querem dar uma furadinha no teto dos gastos, isso pode mexer a expectativa, reduzir a riqueza, e que os militares não têm nenhum projeto de desenvolvimento nesse momento e completamente fora disso. Mas observe essa combinação desses interesses para a gente entender a discussão de economia, para a gente não cair apenas numa discussão que é importante também, moral e ética, mas se ficar só nessa discussão, a minha verdade, a minha, ou Estado bom ou Estado maior, a gente não consegue entender o que a gente está acontecendo, que é o motim. Essa elite financeirizada que se transveste de um cosmopolitismo, tá? Ela é do Brasil profundo, ela é do jeitão, tá? Eu costumo dizer o seguinte, e esse pessoal não é como ele gasta o seu dinheiro, mas é como ele ganha, tá? Basta ver o rentismo do Itaú, e mesmo que alguns de seus
acionistas majoritários pensem um pouco na coisa progressista. Eu tenho revistas ditas progressistas e que criticam o Bolsonaro, mas o jogo é bem mais complexo do que a gente pode imaginar. E eu acho que essa coisa financeira é importante. Desculpe se eu me alonguei muito, mas tentar explicar didaticamente para a gente também, no campo da esquerda, não ficar achando, olha, o Banco Central deu dinheiro para os bancos. Não, baixou o compulsório, aumentou a liquidez. Só que os bancos pegam esse dinheiro e vão comprar o quê? Títulos da dívida pública, que eles têm em caixa. Então, eles aumentam o preço. Aqui é um mecanismo, não é uma coisa de entregar dinheiro diretamente. A gente tem que qualificar esse debate para entender os processos. Perfeito.